Daniel 8, de 15 a 27, a segunda parte do texto, nós lemos até o 15, mas vamos pegar daí para terminarmos o capítulo 8 de Daniel. É uma visão que Daniel tem, né, assim como ele começa no capítulo 7, né, com as visões. Nós já sabemos que essa segunda parte do livro de Daniel são as visões apocalípticas, né, as visões que apontam para um futuro, as visões que Daniel recebeu da parte de Deus para instruir o seu povo que estava numa situação de exílio, né, estavam na Babilônia, estavam sujeitos a impérios idólatras, impérios maus, homens e governantes que não eram tementes a Deus. No entanto, o que nós temos aprendido do livro de Daniel é que mesmo tendo o povo de Deus passando por aquela situação ruim, negativa, o Senhor estava preservando o seu povo em todo o tempo. Foi o que nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 6, né, aquelas narrativas que aconteceram na vida de Daniel e de seus amigos, que obtiveram da parte de Deus, né, a preservação de suas vidas, mesmo diante das tentativas de destruí-los. Né, houve a tentativa de destruir a Daniel, houve a tentativa de destruir os seus amigos. No entanto, o Senhor Deus não só preservou a eles, como também os promoveu, dando a eles a capacidade de aprender, de conhecer, de se aprofundar em todas as ciências daquele tempo, a fim de que eles pudessem, como de fato aconteceu, alçar cargos importantes, estratégicos, e assim, através dessa condição, o Senhor Deus era glorificado. Agora, a partir do capítulo 7, que nós já vimos, e agora no capítulo 8, inicia-se uma nova fase da profecia de Daniel. São as visões que Daniel tem, né? Nos capítulos anteriores ele interpretava os sonhos do rei, interpretava, né, aquilo que era necessário. Agora Deus concede a Daniel as visões que ele tem a respeito do futuro, a respeito do que iria acontecer na vida do povo de Israel. E aí nós vemos aqui, no capítulo 8, nos primeiros 15 versículos, que no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, Daniel diz: eu tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio, que foi o capítulo 7. E ele disse: quando a visão me veio, pareceu-me estar em uma cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então eu levantei os olhos, vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que um carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, e ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Ele me disse:
até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aí, a partir do 15 agora. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Então vejam, até o versículo 14, narra-se a visão. A partir do versículo 15, o que é que vai acontecer? A interpretação da visão. Então chegou Daniel e disse: olha, eu procurei entender o que é que quer dizer essa visão, esse carneiro, esse bode, essa guerra aí entre o carneiro, esse pisar do carneiro, do bode sobre o carneiro, o que significa isso? Aí Daniel disse: eu vi que apresentou diante de mim uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem, de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dar a entender a esta visão. Então, o que acontece aqui? Daniel tem a visão do anjo Gabriel. Interessante que esse anjo Gabriel é o mesmo anjo que apareceu a Maria, lá quando foi anunciar o nascimento de Cristo, de Jesus. Vejam que interessante. O mesmo anjo, Gabriel. E isso já é um apontamento para entendermos que se trata aqui dessa profecia a respeito de Cristo. A profecia é cristocêntrica, ela vai apontar para Cristo. Essas para entender a respeito. Depois para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, Gabriel, veio para perto onde Daniel estava, e ao chegar ele, Gabriel chegou perto de Daniel, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Está apontando para o tempo final, para os últimos dias, que foram inaugurados, quando Jesus aqui esteve, Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Quando Jesus foi assunto aos céus, lá em Atos, como a gente já veio o relato, ali naquele dia começou os últimos dias, é o tempo do fim. Então, com a vinda de Jesus, se concretizou o tempo do fim. Então, quando Gabriel, o anjo aqui, mensageiro, vindo da parte de Deus, chega para Daniel e diz: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando eu caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Essa situação aqui nos lembra outros contextos quando se está diante de Deus, Por exemplo, Isaías, quando viu, teve aquela visão lá no templo, caiu prostrado, estava diante de Deus e ele não podia se colocar diante daquele que era santo, santo, santo. Isso mostra, meus irmãos, que essa condição que nós já sabemos, Por isso que a gente precisou e precisa de Cristo, porque senão a situação era esta: estaríamos todos prostrados, sem condição nenhuma de levantar os olhos e erguer para o Senhor, porque somos pecadores. E diante da santidade de Deus, ninguém suportaria. Então vejam como você e eu, todos nós, filhos de Deus, hoje em toda parte, temos esse privilégio, essa bênção, de podermos hoje se achegar diante de Deus. Mas por que o fazemos? Por causa do sangue de Cristo derramado lá na cruz. Jesus, o seu sangue, nos purificou de todo pecado, nos santifica, nos separa da condição que outrora vivíamos, como pecadores sem arrependimento, pecadores que eram rebeldes, que não queriam saber de Deus, mas hoje somos gratos a Deus, porque em Cristo Jesus podemos nos achegar diante dele, sem medo, sem medo. Podemos nos aproximar do nosso Deus, buscar a Ele, graças a essa bênção maravilhosa que Ele assim o fez. Então, mesmo assim, o que nós percebemos aqui? Que Daniel, quando percebeu a presença daquele anjo ali,
ele disse que ficou amedrontado, versículo 17. Fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Esse medo é isso. Ele disse: olha, estou diante de um ser celestial. Era um anjo Gabriel. Então veja, um ser humano, né, como Daniel era, diante de um anjo celestial, de um anjo, né, de um ser celestial, ele ficou amedrontado. Por quê? Ele, com certeza ele percebeu: olha, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou viver? Pois estou diante de um ser que é do céu, vindo da parte de Deus. Até então, Daniel nunca tinha presenciado tal coisa. Então ele diz: ele, porém, me tocou, o anjo, o pôs em pé, e no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Olhe só, no último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então ele está falando de um período de juízo da parte de Deus. É o tempo da ira. Velho Testamento já apontando para um juízo lá na frente, que era o dia da ira do Senhor. É uma situação importante esta, porque muita gente vive aí alienado, achando que Deus é amor, somente amor, e Deus não se ira, Deus ama todo mundo, e Deus nunca vai fazer mal a ninguém. E de fato, Deus não faz mal não. O mal, quem pratica, quem é o agente do mal é o diabo, e o ser humano que pratica o mal em razão de viver uma vida de pecado longe de Deus. Então ele vai praticar o mal, que é o pecar. Então, essa condição do ser humano pecador, com o agente do mal, que é o diabo, que vai fomentar no coração das pessoas a prática de pecado, vai trazer também uma situação que vai gerar a ira de Deus. A prática pecaminosa dos homens gera a ira de Deus. E é isso que Daniel, o anjo Gabriel, está apontando aqui para Daniel. Olha, eu te farei saber que o que há de acontecer no último tempo da ira. Estamos vivendo esse tempo da ira de Deus? Sim, já estamos. Porque nós estamos no tempo do fim, nos últimos dias. Então a profecia de Daniel, embora dada muitos e muitos anos atrás, mas hoje, nós aqui, em pleno século XXI, não podemos desprezá-la e dizer: ah não, isso foi lá naquele tempo e acabou. Não, ainda ele diz, é para o determinado tempo determinado do fim. Então nós ainda estamos passando por esse tempo. Essa ira de Deus certamente virá no último tempo do fim. Aquele carneiro, aí ele vai descrever, não é? Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. E aí os estudiosos dizem, os comentaristas, que se trata de Alexandre, que foi o rei da Grécia. E Alexandre, quando foi derrotado, se levantou 4 reinos, mas nenhum deles se comparou ao reinado de Alexandre, ao império de Alexandre, o grande, né? Então ele diz, olha, ele vai ser destruído, no entanto, vão se levantar outros, mas nem tão fortes assim, né? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Olha só, um rei cheio que gosta de intrigas, gosta de briga, gosta de confusão. E ele vai dizer que grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Olha aí, quem é esse povo santo? A igreja, o povo de Deus. Esse rei
grande em poder, vai destruir os poderosos e também o povo santo. Ou seja, vai haver um período em que o povo de Deus será também atingido por, certamente, um castigo da parte de Deus, como nós vemos em outras profecias bíblicas, não é? Que o povo de Deus, quando o negligenciava, que o povo de Deus, quando deixava de obedecer à ordem e os mandamentos do Senhor, sofria a penalidade. Nesse período mesmo, de Daniel, né, o povo está no exílio. Lembram do período também que o povo ficou no Egito, escravo por 400 anos. Então vejam que na história da humanidade, na história do povo de Deus, sempre houveram momentos em que o povo ficou numa situação deplorável, em razão de que eles se afastaram de Deus, se afastaram do Senhor, deixaram de obedecer aos mandamentos de Deus. Mas, e uma coisa é certa, o Senhor não permite que o seu povo seja totalmente destruído. Ele sempre tem um remanescente. Lembram da ocasião que o povo ficou no deserto? Aí ele diz, olha, aquela geração ficou 40 anos no deserto, não entrou na terra prometida, mas outra geração que nasceu entrou na terra prometida. Então é interessante, né? Deus, ele tem a sua peneira, digamos assim, a peneira de Deus, onde vão passar aqueles que são deles e aqueles que estão ali no meio, mas estão lá entranhados no meio do povo do Senhor, mas não pertencem a ele, vai ficar lá. Então quem já viu aquela história da peneira, né? Você vai peneirando, passa os grãos mais finos e aqueles grossos ficam lá. Então essa figura da peneira é utilizada para entender que Deus passa também a sua peneira, onde vai passar aqueles que pertencem a ele e muitos vão ficar lá sem passar pela peneira. Pois bem, seguindo o texto, diz então que por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Olha aí, olha o alerta da visão que Daniel está tendo. A astúcia daqueles que são os seus empreendimentos vai fazer prosperar o engano vai prosperar. Isso é coisa realmente dos últimos dias, desses dias que a gente está vivendo. Se você for lá para Timóteo, vai lá, Timóteo vai descrever os últimos dias, como é que serão, e vai estar exatamente a presença desses elementos que está aqui na profecia de Daniel, na visão de Daniel. É a prosperidade do engano. O que tem gente sendo enganada por aí afora, mesmo nesse ambiente chamado igreja ou religião, né? Tem muita gente sendo enganada. E tem aqueles que gostam de estar enganados. Em que sentido? Por exemplo, essa semana falando com uma pessoa, ela dizendo assim, não sei se estava querendo me testar ou estava querendo se sair, mas ela usou a seguinte expressão, a pessoa. A igreja aqui, né, tal, essa igreja aqui é antiga, a igreja aqui é assim, assada, e depois disse assim. Mas eu acho que a religião não devia existir, porque Deus é um só, e tudo aí cada um faz a sua, e tal, usando esse tipo de argumento sutil, né? Parece bonito, mas não é engano. Aí eu disse a ele, mas a religião, como o próprio nome já diz, é aquilo que religa o homem a Deus. E só tem um que pode religar o homem a Deus, que é Jesus. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, esse negócio de desprezar a religião ou colocar todo tipo de religião no mesmo balaio e é tudo a mesma coisa, cada um vai fazendo a sua, não é assim que resolve a situação e o problema que há no coração dos homens. Deus, o Deus único e verdadeiro, providenciou aquele caminho único para alguém chegar até Ele. A religião verdadeira é aquela religião que tem um único caminho que leva você a Deus, que é Jesus. Então, se a pessoa adentra, seja lá a religião que for,
e lá naquela religião se prega que para você chegar a Deus você tem que seguir por Jesus, está no caminho certo. Se você precisa entender que ser cristão não é meramente ser parte de determinada denominação, mas ser cristão é aquele seguidor de Cristo que vai seguir pela palavra de Deus. E você precisa dessa palavra, que é a regra de fé e prática, para seguir a Ele. Fora disso, é impossível. Então, de fato, não é pelo nome da igreja, mas é pelo conteúdo que esta igreja prega. Então, se a pessoa adentra, seja lá a igreja que for, e a igreja prega a Cristo, mostra o caminho que é Cristo, e diz, olha, esse caminho que é Cristo vai levar você a Deus, está correto. Mas do contrário, se você entra em determinados lugares e lá tem uma prosperidade de engano, de enganar as pessoas, de dizer às pessoas coisas que a Bíblia não diz, de dizer às pessoas que venham para cá que você vai ter isso, vai ser aquilo, que você não vai sofrer mais, que você não vai ter problema mais na sua vida, isso é engano. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz, olha, arrependei-vos e crede em Jesus para a sua salvação. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova de salvação. Então, infelizmente, tem mais pessoas se deixando levar pelo engano, em razão da prosperidade do engano, que Daniel já prevê aqui, nesta visão, que fará prosperar o engano, aqueles que estão com astúcia, empreendendo contra os princípios de Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus, esses vão até prosperar no seu engano, porque no seu coração ele vai se engrandecer, ele vai se envaidecer, vai se achar o tal, porque influencia pessoas, influencia as massas, mas é um engano, e vai destruir a muitos, porque muitos que vivem despreocupadamente. Essas pessoas que dizem assim, olha, eu não ligo muito para essas coisas de igreja, olha, eu tenho que curtir minha vida, eu tenho que fazer minhas coisas, se der tempo, eu apareço aí, na igreja, ou numa determinada igreja. Vivem despreocupadamente, sem se preocupar com a sua alma. É aquele elemento que Jesus disse lá, louco, hoje te pedirão a tua alma. Aquele elemento que estava muito preocupado com a riqueza dele, com prosperar materialmente falando. Aquele homem que estava preocupado em crescer mais e mais, produzir muito e tal, e se regalar na sua riqueza. Nesse mundo, para onde irá sua alma? Irá para o céu ou irá para o inferno? Irá para a glória de Deus ou irá para o sofrimento eterno? Esse é o ponto que, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo despreocupadamente, conforme a visão de Daniel, sem nem aí, não estou nem aí, não estou preocupado com isso. Aí eles fazem assim, não, isso aí é coisa desses crentes que ficam dizendo essas coisas aí, mas não tem nada disso não. Tudo despreocupado, está tudo maravilhoso. Igual aquele momento que antecedeu o dilúvio, lembra? Noé lá pregando, anunciando, fazendo a arca. E o que é que eles faziam? Viviam despreocupadamente, zombavam de Noé. Esse homem é louco, fazendo esse barco aqui no deserto. Cadê? Não tem chuva não. Mas Noé avisava, vai chover, o Senhor vai enviar. Arrependam-se. E o que é que eles fizeram? Não se arrependeram. Só entrou Noé e sua família na arca e os animais que Deus assim enviou. E naquele povo, toda aquela gente daquele tempo morreram em razão de viverem despreocupadamente. Não estavam interessados em zelar pela sua alma, estavam se regalando no mundo, vivendo para o mundo e pelo mundo, e por isso foram destruídos. No entanto, ele diz, a visão de Daniel para terminar, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Quem é esse príncipe dos príncipes? Jesus, o príncipe da paz. Então a profecia aqui já aponta para aquele que viria e seria o príncipe dos príncipes. Mas ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Será quebrado.
aquele que vai se levantar contra Cristo, que é o anticristo, né? Ele será quebrado, sem esforço, olha, de mãos humanas. Ninguém vai precisar fazer esforço nenhum, e ele vai ser quebrado. E então, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Esta visão que Daniel está aqui dizendo é verdadeira. Tu, porém, diz o anjo, preserva a visão. É isso que o anjo diz para Daniel. Preserva a visão, Daniel, porque se refere a dias ainda muito distantes. Não é para agora, Daniel. Não é para esse momento que você está aí vivendo. É para adiante, muito distantes. Então ele termina dizendo: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Olha, tamanha revelação que ele recebeu, ele teve esse enfraquecimento. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Foi trabalhar. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Mas o anjo revelou para ele o que significaria. E aquela visão terrível do juízo de Deus que viria sobre a terra fez Daniel se sentir fraco e até doente por alguns dias. Mas depois ele se levanta e segue a vida. Mas certamente aquela visão ficou muito clara na sua mente. Ele recebeu a instrução e a revelação da parte do anjo Gabriel e sentiu peso, porque de fato é um peso, é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, nós aqui, embora não tenhamos tido essa visão como Daniel teve, mas nós temos o privilégio de conhecer toda a Escritura que é inspirada por Deus. E nessa condição que você tem, que eu tenho, de conhecer a palavra de Deus, isso traz para nós de sermos convertidos, de sermos filhos de Deus, de fazermos parte da igreja. É o povo de Deus agora, que tem o conhecimento da verdade, que sabe o que é e o que precisa fazer. Aí você agora tem que realmente, diante dessas verdades, tremer e temer. Não é para viver despreocupadamente, como os ímpios o fazem. Não, vocês têm que estarem preocupados sim, em viver a sua vida conforme a vontade de Deus. Vocês têm que estar preocupados sim, em buscar viver a sua vida em santidade, pois essa é a condição que nos foi dada no dia da nossa conversão. Todos nós fomos santificados em Cristo, estamos sendo santificados pelo Espírito. Então nós não podemos jamais negligenciar essa verdade. Não podemos jamais imitar a condição do ímpio que vive despreocupado, do ímpio que está achando que está prosperando, sendo enganado aí pelas coisas deste mundo, quando na verdade não está. Quem verdadeiramente prospera é aquele que segue e obedece ao Senhor Jesus. Quem verdadeiramente está vivendo preocupado com a sua alma, em como viver a vida espiritual, como acrescentar a sua vida, como louvar a Deus melhor, como adorar o Senhor em espírito e em verdade. Esses que se preocupam com esses detalhes da vida espiritual, como viver uma vida de obediência, esse sim é que está prosperando, desenvolvendo a sua fé. Não foi à toa que o apóstolo Paulo conclamou aqueles irmãos lá, de uma de suas cartas escritas, dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver. Então, há esse aspecto do trabalho, né, que você e eu precisamos entender. Temos que fazer. Embora saibamos que a nossa salvação é dom de Deus, não é? Pela graça que sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas a partir do momento em que Deus fez esta obra em nós,
começa uma outra coisa, que é a prática das boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então você não pode negligenciar essa verdade. Há um trabalho a ser feito, há uma vida a ser vivida, e você precisa entender isso, compreender isso e viver isso. E certamente, através dessa condição, você estará glorificando a Deus, honrando ao Senhor, e a Igreja de Cristo continuará assim, triunfante, militante, caminhando para o alvo, para aquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus, bendito, Deus glorioso, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. E agradecemos ao Senhor por a oportunidade que temos de meditar na Tua palavra. Que o Senhor Deus fale ao coração de todos os presentes aqui nesta manhã. Que nós entendamos a importância de vivermos a nossa vida de maneira a atuar em nosso ambiente, onde vivemos, em casa, no trabalho, na rua, na igreja. Vivemos para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Que não nos deixemos de modo algum, ó Deus, se deixar levar pelas artimanhas dos nossos inimigos, que é o mundo, que é a carne, que é o diabo. Que nós mantenhamos-nos firmes, ó Deus, olhando para Cristo Jesus, e que esses inimigos, ó Deus, sejam todos eles vencidos, como já o foram na cruz, através da obra de Cristo, que foi aplicada em nós. E por isso podemos hoje desfrutar dessa condição de sermos chamados filhos de Deus, porque cremos no nome do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, ajuda-nos a enfrentar as lutas que temos que enfrentar, as aflições que temos que passar, mas que jamais abandonemos o nosso viver de acordo com a Tua vontade. É o que pedimos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém.